Fala galera, tudo bem? Aqui é a Bu e depois de muito tempo sem fazer um videozinho e tal, eu resolvi fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada do drama que foi lançado dia 30 agora, que é o Fight for Love. Essa análise, como ela vai passar dos 10 minutos, eu vou hospedá-la no perfil da lojinha do Templo da Montanha no YouTube e vou fazer o link para a galera do Instagram dar uma conferida. Porque essa questão, tanto o Instagram quanto o TikTok, eles limitam demais, né? Quando a gente vai fazer uma análise mais apurada, uma coisa mais, assim, com mais ênfase, né, em alguns elementos. Então, assim, o YouTube ele tem essa primazia aí, né? Então, assim, eu acho muito legal. Gente, eu não ia ver esse drama, tá? Porque nós estamos, assim, final de outubro, trouxe uma chuva de dramas, muito lançamentos, muitos dramas bons, e eu ia deixar o Fight for Love pra lá. E vocês sabem, né? Os dramas que a gente está deixando, pela velocidade que os canais estão lançando, nós não estamos conseguindo tempo para ver. Janeiro, para mim, teria que ter minhas férias, teria que ter 100 dias para eu colocar tudo, né? Para colocar a lista em dia aí e não dá. Só que eu gosto muito, muito mesmo da atuação da Son Tian, que é a Vitória, né, Son. E essa mulher, ela nunca pega roteiro, que é um roteiro muito comum, assim. Então, assim, eu falei, não, vou dar uma chance e tal. O Dinho Xi, ele tá fazendo uns dramas bem legais também, né? E eu falei, eu vou dar uma olhadinha. Fight for Love, gente, é uma ficção histórica. Tem uma galera que gosta de dizer que filme Xianxia, Wuxia são históricos e não são, tá certo? Eles são uma espécie de fantasia, tá certo? Assim, a ficção histórica, ela vai tentar recriar um período, né, que realmente existiu, com hábitos que realmente existiram. E Fight for Love, ele é classificado como uma ficção histórica. Não tem fantasia, apesar das lutas, apesar daquelas coisas tal, não tem fantasia porque é uma luta mais voltada para a questão de exército, para a questão da política. Não é igual o Wuxia, não é igual um Blood of River, que tem a luta, mas a luta ela é mais encenada, né? Ela tem mais efeitos assim. Como eu falei, Fight for Love, ele tem 40 episódios. E, gente, eu vou considerar que Fight for Love vai usar bem esses 40 episódios. É, nota aqui, ó, esse foi um dos primeiros folders que a produção lançou. E nota que coloca os dois numa espécie de oposição. Depois eu vou mostrar para vocês que esses cartazes eles vão mudando. Eu achei isso muito legal, né? Então, assim, é um drama do ITV, você vai assistir pelo ITV, mas que também está passando pelo Viki. Então, toda vez que um drama chega no Viki, ele tem um acesso muito melhor ainda aqui no Brasil do que pela própria plataforma original. Então, assim, é uma das coisas que o Haiti tem, né? O Haiti libera poucos dramas pro Viki, então o pessoal não tem, às vezes, tanto acesso assim. O ITV não tem muito problema. Lançou no ITV, eles vão e lançam pro Viki sem problema algum e dá pra pessoa que quiser assistir acompanhar esse Fight for Love, tá certo? Gente, uma coisa legal desse Fight for Love é aqui, ó, você já pode ver que eles vão mudando, ó. Olha o relacionamento deles, como tá diferente. Ele já tá mais relaxado, ela tá de olho fechado, que é totalmente o relacionamento inicial deles. Depois eu vou falar um pouquinho da história, mas eu não quero dar muito spoiler a respeito disso não, mas assim,
os cartazes vão mostrando, né, que eles vão criando uma proximidade aí. Tem até umas coisinhas que eu gostaria de discutir com vocês, pra galera aí que tá assistindo, que eu tenho algumas dúvidas. Como que a direção desatou alguns nós que eles criaram no início, tá? Da trama aí. O que é muito interessante? Fight for Love, ele tem dois diretores. É um diretor homem e uma diretora mulher. E esse diretor homem, ele tem mais experiência. A diretora, ela tá chegando agora, né? E ela tá começando a trilhar o caminho dela tal. O legal é que esse diretor de Fight for Love, ele é um dos diretores de um dos chanchiás mais legais que existem, tá certo? Que é o Noble Aspirations, que eu fiz uma propaganda muito boa há alguns dias, né, alguns meses atrás, porque é um drama que a gente consegue assistir Zhao Lin, Yanzi e Shei juntos, tá? Mas como o ator principal ele foi cancelado, então assim, não se fala tanto de Noble Aspirations, mas lá na Lojinha do Tempo da Montanha, de vez em quando eu tô falando dele. Então esse diretor, que é um dos diretores de Fight for Love, o cara sabe tratar uma história bem, e ele sabe tratar uma história longa. E acho que é uma das explicações, uma das justificativas para o início de Fight for Love ser um início tão bom. Ele tem uma explicação muito boa. Não sei se vocês notaram isso, se vocês acham isso. Algumas pessoas, eu vi em alguns perfis aí, eu estou achando arrastado. A pessoa que está achando isso aí arrastado, a pessoa que viu aquele capítulo 3, né? Assim, tá acontecendo coisas sucessivas com as famílias. Então, assim, a pessoa quer uma coisa muito frenética e você não vai encontrar num drama com 40 episódios, tá certo? Então, assim, eu acho que a história ela vai ser muito bem contada. Pelo menos esse início tá indo muito bem. E espero que a direção não perca a mão no final, porque é isso que tá acontecendo em muito drama histórico. Vocês me perdoem a cornetagem aí, mas está acontecendo isso, tá certo? Então, assim, uma das coisas legais é que esse diretor, um dos diretores de Fight for Love, também é um dos diretores de Noble Aspirations, que é um chanchá de 2016, tá? Aqui, ó, você já vê um, 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 um folder mais, assim, com os protagonistas mais entregues, olha a mão dela, olha o olhar dele. Vamos voltar aqui, ó, para fazer essa mudança, ó. Eles estão em disputa, tá certo? Aqui eles têm uma questão de uma amizade, ó, eles estão conversando bem e tal. E já nesse terceiro folder, o olhar deles está diferente, eles já estão desenvolvendo aí sentimentos amorosos, tá certo? Então, olha só, esse esse drama, o nome original dele, por sinal, Batalha por Amor, é muito brega, tá? Eu não sei quem é que pede esses. Quem é que bola esses títulos aí, mas assim, poderia ter feito muitas coisas, né? O nome original de Fight for Love é O Travesseiro das Montanhas e Rios. É um título mais. É uma coisa que eu sempre falo com vocês. Eu entendo que colocar o travesseiro das montanhas e rios, apesar de poético, às vezes pode assim não ter o significado tão claro pra gente que não tem a cultura chinesa, tá? Mas montanhas e rios fala de país, não é montanha e rio só, tem uma explicação diferente aí. Eu entendo que o título internacional precise ter uma coisa mais assim, mais palatável pra gente. Mas assim, eles pecam, entendeu? Sussurro do destino, batalha por amor, fica assim, muito meloso pro meu caso, mas assim,
Tá indo bem, o drama tá indo bem, não vai ser o título internacional dele que vai, né, arruinar esse bom desempenho que a produção tá tendo. Só que uma coisa bastante interessante, que não tem muitas pessoas falando sobre isso, e eu, Abu, vou falar, porque eu gosto de falar coisas que nem todo mundo fala. Falar que o Jinchi é bonito, que a história é legal, que é isso, aquilo, vocês vão encontrar vários canais falando isso. Mas eu vou tentar trazer notícias diferentes para vocês sabem disso, tá certo? O legal é que Fight for Love, ele é baseado num livro, né, esse O Travesseiro das Montanhas e Rios, de uma autora chamada Moshubai. E essa Moshubai, esta mulher, esta escritora, simplesmente já nos deu pelo menos 3 dramas muito legais, além de Fight for Love. Lembrando que novel, né, literatura digital é uma coisa, drama é outra. Eles pegam o livro digital ali e eles criam um roteiro baseado naquilo ali. Pode ser parecido, pode não ser parecido, né? Tem a questão das normas lá. Então, assim, dessa autora Moshubai, eles já fizeram 3 dramas bastante legais. O primeiro, maravilhoso, Destiny, é dela, gente. Olha só. Casal fechamento, casal que não se gostava, casal que vai se apaixonando e depois vira uma das maiores histórias de amor que a gente já viu, tá? É baseado numa novel dessa escritora, tá? Segundo drama, Princess Royal, né? A galera aqui gostou de The Princess Royal. O drama fez um certo sucesso ao ponto de parar no Netflix. Só que algumas pessoas não entenderam bem que a princesa real, ela era a nobreza, né? Ela era a tradição e ele era de uma classe que estava ascendendo. Ele era de uma família de comerciantes e ele vai, né, chegar até o cargo de primeiro-ministro. As pessoas acharam assim, não gostei muito porque ela não dá chance pra ele, tal, 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 mas assim, é uma história muito boa, é uma história que foi bem desenvolvida, tá certo? E uma coisa que me surpreendeu, que eu não sabia, tá? Mas o 2 semanas antes de Fight for Love, o próprio ITV lançou Light Beyond the Reach com o Zambibim e a Mao Xiaotong, né? Que é aquele drama que trata, né, de abuso, tal, que ela é abusada, que o marido vai ajudá-la, tudo. E é da mesma escritora. Então, assim, a mulher, ela tem um universo muito legal. A mulher sabe contar boas histórias e dessas histórias dela eles estão tirando bons dramas. Então, assim, Fight for Love vem como 4º drama dessa mulher, baseado na obra dessa mulher, e já vem com uma carteirada, né, bastante significativa aí. Aí, gente, olha só. Vou começar a contar a história um pouquinho, mas eu não quero contar, demorar demais, nem falar muitos spoilers, não. A protagonista aí, você vê que ela tá vestida com uma armadura, tudo. Ela é representada como se fosse uma mulher diferente. Ela seguiu o pai, ela foi criada na fronteira, tal. Ela não ficou com a mãe, com a irmã. Ela foi criada com o pai, com o irmão. Então, assim, a protagonista, ela não tem aquela convenção, ela não tem aquela coisa do como que a mulher deveria se portar ou não. Então, o que acontece? Já logo no início, mostra que o exército da família dela foi massacrado, tá? E esse exército, ele foi massacrado com uma arma, né,
que eles chamam de besta octogonal, pelo menos lá na tradução do ITV. E isso era um projeto que o reino dela tinha. Era um projeto que não ia à frente, que eles não conseguiam desenvolver, e de alguma forma esse projeto foi parar no reino rival. Esse reino rival conseguiu desenvolver e usou essa arma contra o exército do pai dela. O exército do pai dela foi dizimado, tá certo? Então, quando o exército ele é dizimado e o pai dela morre e o irmão dela fica ferido, ela meio que arruma um pretexto para se aproximar de uma outra família de generais. A família dela é a família Shu. Ela vai se aproximar de uma família de generais a família Wei, que é a família do protagonista, tá? Só que, gente, olha só, essa introdução me pregou piadas assim. Por quê? Quando eu vi o Jin Yuxi, filho mais novo de 7 irmãos, né? E começou a mostrar os irmãos com as cunhadas dele e tal, aquela coisa familiar. Aí eu falei assim, olha só, o drama tem 40 episódios por isso. Eles vão trabalhar a vida desses irmãos, né? O relacionamento com as mulheres e tal. Eu falei, que legal. E outra coisa, eles usaram atores como os irmãos, eles não usaram atores chinfrim, não. Eles usaram atores, poxa, por exemplo, o cara que fez o terceiro casal de Novoland por Eclipse era um irmão dele, entendeu? O irmão mais velho dele fez um dos personagens principais de The Land, com a Yami. Ele era né, o noivo que não conseguiu casar com a Yami lá. Então os caras, eles não eram assim, pessoas que não dá pra gente conhecer. A gente conhecia aquelas caras ali. E uma coisa muito legal desse drama é que nesse início teve espaço pro Jin Yuxi. O Jin Yuxi, ele não precisou ser o fodão, o general, porque a gente vai ver a construção desse fodão, desse general, tá? Ele começa muito criança, ele começa muito bobo, porque ele era o filho mais novo, ele tinha os irmãos mais velhos, tal, aquela coisa. E a partir de uma série de reveses, de uma série de problemas, ele vai crescendo. Eu acho isso muito legal, tá? Porque é muito fácil a gente ver. Vou dar um exemplo para vocês. Em Prisioneiro da Beleza, a gente viu o protagonista como um general já super forte, fodão. Explicar o que ele passou com a mãe, nanã, aquela coisa, a gente vê com flashback, a gente vê com personagens comentando, tudo tal. Mas, assim, o Fight for Love, ele poderia usar esse tipo de recurso, mas o diretor, né, os diretores não quiseram. Eles quiseram realmente mostrar essa caminhada, né, essa mudança do Jin Yuxi pra crianção, adolescente, pro cara que vai ser o homem mesmo. Vou ter que falar um spoiler aí, gente, mas isso daí tá em tudo quanto é lugar. A protagonista, ela procura o irmão mais velho do Jin Yuxi e fala, tá acontecendo isso, tal. Eles começam mais ou menos, né, discutir essa questão da arma que foi utilizada, que deveria ter um traidor, tal, essas coisas. E, do nada, a família Wei, que é a família dele, é mandada para uma guerra de novo. Né? Eles tinham acabado de voltar e eles são mandados novamente. Nessa guerra, eles sofrem uma emboscada, eles são traídos. E simplesmente o pai do Jin Yuxi e os 6 irmãos, eles são mortos nessa emboscada. A família Wei toda cai no colo do filho mais velho, do filho mais novo, já que os irmãos mais velhos dele faleceram na batalha. Eu coloquei lá no Instagram da lojinha explicando a respeito, né,
dessa coisa do luto, tal, de quanto tempo ficar em luto, tal, não. Porque é uma coisa, essa questão do luto, essa questão da perda familiar, é uma coisa que foi muito tratada no início aí de Fight for Love, né? Então, assim, tem essa questão familiar. Uma das coisas que, assim, que eu acho que o drama mostra muito é colocar sempre que as mulheres, pelo menos por enquanto, que as mulheres elas não têm que ficar submetidas sempre ao mesmo papel. A Sontian, igual até uma colega falou, eu achei ela meio arrogante no início e tal. Mas assim, ela tem que ser arrogante porque ela é uma mulher que luta por um espaço masculino. Ela luta por coisas que as mulheres não faziam, né? Então, assim, eu achei essa introdução muito boa, muito legal, certo? Aí, ó, tratando aí dos personagens, tem essa questão, ela tinha um envolvimento com esse cara aí. E esse cara, ele meio que, né, ele opta por por se transformar num grande oficial, que é o Foshimbo, que é o cara, assim, esse cara é um ótimo ator, gente. Adoro ele, de verdade. E uma das coisas legais desse personagem, pelo menos por enquanto, é que ele não. É- ele vai meio que atacar a família Wei porque a protagonista ela vai e se esconde, né? Não vou ficar falando tudo, tal. Ela consegue entrar para a família Wei. E como ele vê que a família Shu foi devastada e a família Wei ela tá, né, em processo, afinal o pai e os irmãos mais velhos já morreram, ele pensa assim, pô, ela vai estar nessa família, ela vai, né, cair junto com a família. Então ele opta pela pior forma possível de tentar tirar a protagonista, né? Nada, não senta, não conversa, é aquela coisa do drama mesmo, né? Uma personagem que tá maravilhosa, que tá perfeita, tá? É a chamada princesa mais velha, tá? Essa princesa aí, ela tem uma. Primeiro, essa atriz aí, ela tá tirando mais ou menos uma. Como é que eu vou dizer? Uma sensação que é a Jo Chen. Ela é, né, ela é de Taiwan e ela é bastante conhecida. Ela voltou mais a fazer drama chinês com The Double. Ela fez a madrasta da Wu Jian, né? Que era o bicho. A gente detestou ela. Mas ela fez Yami Yami Yami, tá fazendo outros dramas e ela tá aqui. Então, assim, eu acho que a direção pegou mais ou menos esse papel dúbio que a gente tem dela. A gente não sabe se ela vai ser boa, se ela vai ser ruim. E a colocou como uma princesa. Ela é irmã do imperador. E ela fez um favor muito grande pro imperador de casar com o cara e passou o pão que o diabo amassou nesse casamento, mas conseguiu que o irmão se transformar, conseguiu apoio para o irmão se transformar em imperador. Então ela é uma mulher amargurada, mas essa amargura dela a faz importante para a política da época. Então assim, presta bastante atenção nas cenas que essa mulher aparece, tá certo? Ela, como é que eu vou dizer? Ela meio que vê a protagonista fazendo as coisas que quer, tentando fazer as coisas que quer, ajoelhada lá pedindo, né, pra soltar o cara tal. E eu acho, dá a sensação de que ela acha isso bonito, que ela poderia ter feito isso, mas ela, na verdade, apesar de ser uma mulher muito poderosa, ela baixou a cabeça e aceitou a convenção da época, coisa que a protagonista, pelo visto, não vai fazer, tá certo? Aqui tem o irmão dela. É uma coisa muito legal, eu achei na questão desse irmão. Esse irmão dela, ele ficou mais de um ano em repouso, porque ele ficou muito machucado quando o pai deles, né, veio a falecer. E ele é um cara que gosta muito da irmã. E ele demonstra que ele gosta dessa irmã, né? E assim, Fight for Love, ele manda várias mensagens pra gente, tá certo? É, por exemplo,
Vou ter que dar soltar um spoiler aqui. Por exemplo, a protagonista, para entrar para a família Way, meio que mente dizendo que tinha um relacionamento amoroso com o irmão mais velho que tinha falecido, então ele não poderia desmentir. E ela entra para a família e ela se torna viúva do irmão mais velho do protagonista, tá? Como que eles vão desarmar isso? Não sei, tá? Mas na tradição da época, viúvas não se casavam novamente, tá? Na tradição da China imperial, assim, tal, as viúvas não se casavam novamente. Ela vai poder romper isso, ela, né, como uma mulher que não aceita convenções, que ela só faz o que ela quiser, ela deixa isso claro. Ela e o protagonista vão poder romper isso, mas como que eles vão romper isso, eu não sei. Outra coisa, quando uma mulher casa, ela se torna parte da família do esposo. Tem a questão afetiva do pai e da mãe, tudo tal. Mas a questão legal, a mulher passa a ser totalmente membro da família do esposo. E assim, muita. Quando a mãe da protagonista vira para ele e fala: não vai lá atrás da sua irmã, não faz isso, não faz aquilo. A mãe, pra gente, ela parece estar sendo insensível e tal, mas na verdade ela só está exercendo a mentalidade da época, né? Quem está fazendo uma coisa diferente é realmente o irmão que está indo atrás da irmã, considerando a irmã, vocês estão entendendo? Então, assim, o drama está mostrando muita coisa legal, por isso até que eu quis fazer o vídeo longo, que não dá para discutir ele facilmente. E, assim, eu, sinceramente, espero que este drama não me deixe na mão. Porque eu gostei muito do início dele, tá? Eu acho que tem 12 capítulos aí, hoje que eu tô, né? Hoje é dia 3 de novembro. E assim, esse drama tem tudo pra ser um drama, um dos melhores históricos que de 2025. Olha só, é, algumas pessoas estão meio que cornetando a idade da Son Tian, né? Como se o Jing Yuxi tivesse 18 anos e ele é um homem de 30 anos, né, gente? Ela é uma atriz de 38 anos, mas assim, ela tem uma base de fãs muito maior que ele. Ela chama muito mais gente pro drama que ele, tá? Ela tem uma carreira, né? Que ela fez parte de um grupo importante na Coreia do Sul. E, assim, é, não é um drama juvenil, um romancezinho. Se vocês prestarem atenção, eu acho que até o sexto capítulo deu muita sofrência, aconteceu muita tragédia, tá certo? Então, assim, e apesar desse sofrimento todo, a direção tá mostrando direitinho tudo que tá acontecendo. A gente não sabe quem é o traidor, a gente não sabe como que isso vai ser tratado, né? E assim, vamos. é, é, Antes dos 40 episódios, até o sexto episódio era introdução de drama, tá? E eu tô achando que esses dois diretores mais ou menos utilizaram essa mesma divisão em Fight for Love. Então, assim, eu acho que é um drama que vai trazer muita surpresa pra gente, né? E a história ela é muito legal, ela traz muita reflexão. E pra terminar aqui, que o vídeo ficou gigante, né? Fight for Love tem 40 episódios. Você assiste Fight for Love no ITV e no Viki, tá certo? E eu tenho certeza que a gente não vai se decepcionar, porque essa direção é uma direção, sim, tem uma diretora para trazer novidade, tem um diretor homem, né? Que sabe o caminho do sucesso. Então, assim, a gente só pode esperar coisa boa vindo daí, tá ok? Eu demoro a fazer vídeo, quando eu demoro a fazer vídeo,
quando eu faço, eu falo demais. Mas é isso aí. Põe aí nos comentários o que que você achou, tá? Me segue lá no Instagram, na lojinha do Templo da Montanha, porque lá a gente conversa com muito mais facilidade, tá bom? Beijão!